Boa tarde. Hoje é dia 18 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, a Natália, a Gabi, o Matheus, a Ana Cláudia, a Maísa, a Ana Alice, a Valentina e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as suas atividades e conhecimento em dia. O material que nós estamos estudando é Aprender Sempre, volume 2, referente ao 3º bimestre. Material enviado pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, hoje vamos fazer dar continuidade à sequência de atividades 1, aulas 3 e 4. A habilidade que nós estamos estudando é a mesma, é a EF06MA07, a EF06MA09, com os objetos de conhecimento, situações problema, adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita. Situações problema, multiplicação e divisão envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Página 124, é isso? Sim. Sequência de atividades 2, parte 2, é formada pelas aulas 3 e 4. Guarde esse papel aí. Representação na reta numérica. Objetivos das aulas: comparar números fracionários e representá-los na reta numérica. Resolver adição e subtração de frações. Ainda na página 124, exercício número 1. Compare os pares de frações de cada item usando os símbolos de maior que ou menor que. Então, 4/5 e 2/5, quem é maior e quem é menor aí? O maior é o 4. Porque preste bem atenção, aqui tá fácil, porque imagine algo sendo cortado em 5 pedaços, certo? Os dois lados foi cortado na mesma quantidade? Sim. Quando os dois lados é cortado na mesma quantidade, você não olha a parte de baixo, só olha a parte de cima. Quem é maior, 4 ou 5? Ou 4 ou 2? 4. Então, bocona do jacaré virado para o lado maior e o biquinho de passarinho para o lado menor. Então, eu posso falar que 4/5 é maior do que 2/5. Professor, e se eu quisesse usar a calculadora para ver quem é maior e quem é menor? Você faz isso daqui, Pegaria 2 calculadoras, só para a gente poder entender. De um lado, do lado esquerdo, eu vou pôr 4/5. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. 4 dividido por 5 deu quantos? 0,8. E o outro? 2 dividido por 5 deu quantos? 0,4. Qual é maior? 0,8. Então 4/5 realmente é maior do que 2/5. Então subiu o sinal lá. Agora, 12/31 e 17/31. As partes de baixo são iguais? Sim. Então eu olho só a parte de cima. Então eu posso falar que 17 é maior e o 12 é menor. Então eu vou pôr o outro símbolo agora. 12/31 é menor do que 17/31. Você sabe definir quem é maior e quem é menor nos símbolos ou não? Esse primeiro símbolo quer dizer o quê? Menor que. E esse aqui é? Mas está escrito aqui. E se não tivesse escrito? Tem um truque, Presta atenção o truque. Não, você vem aqui e faz um cortinho aqui. E aqui você faz um cortinho aqui. Esse número ficou parecendo que número?
4. E esse daqui? 4 é menor, 7 é maior. Certo? E esse é um jeito fácil de você lembrar. Tá bom? Outra coisa. Minha mãe, quando deu aula pra mim, me ensinou isso daqui, ó. Eu acho muito legal isso daqui. O biquinho, ó. Qualquer um deles é como se fosse uma boca de jacaré e um biquinho de passarinho, ó. Aqui é a boca do jacaré, os dentes dele. E do outro lado é o biquinho do passarinho. Aqui também, boca do jacaré. E aqui é o biquinho do passarinho. O biquinho do passarinho sempre fica virado para o lado menor, porque ele come comidas pequenas. E o jacaré, bocona maior, pega maior. Então, olha lá. Quando eu vejo esses números aqui, biquinho do passarinho aqui, bocona do jacaré do outro lado. Se tivesse invertido, 8, 5. Bocona do jacaré pro lado do 8, biquinho do passarinho pro lado do 5. Mas na hora que eu for ler, eu tenho que ler assim. Faz um quartinho para você lembrar na hora de ler. 5 é menor do que 8. E 8 é maior do que 5. As duas informações são verdadeiras. Né? Então vamos lá. Continuando. A letra C. 21 avos e 21 avos. Ixi, Maria. É o 21 e 44 avos, eu acho. Será? Preste bem atenção. O primeiro chocolate foi dividido em 39 pedaços. Certo? Ele foi dividido em 39 pedaços. Onde você pegou 21 pedaços dele. O outro chocolate, que tinha o mesmo tamanho, foi dividido em 44 pedaços. E você pegou 21. Onde que vai ter pedaços maior? O chocolate que foi dividido em 39 partes. 39 os pedaços vão ser maiores. E 21 pedaços maiores vale mais do que 21 pedaços menores. Tá? Aqui eu consigo provar para vocês usando a calculadora. Ó, lembra da calculadora? Vamos lá. Primeiro, 21 dividido por 39. Quantos que vale? 0,53, um punhado de número, né? O outro lado, 21 dividido por 44. Opa, aqui fica 21 dividido por 39. E, olá, fiz errado. 21 dividido por 39. E do outro lado, 21 dividido por 44. Olha lá. Realmente, 0,53 é maior que 0,47. Pensa assim. Eu tenho 21 reais e vou dividir por 39 pessoas. E o Matheus tem 21 reais e vai dividir por 44 pessoas. Quem vai receber menos? As 44 pessoas vão receber menos. Cada um vai receber menos. Ou 39 pessoas? 44 pessoas. Vai receber menos, né? Porque quanto maior for a parte de baixo, se as partes de cima são iguais, quanto maior for a parte de baixo, menor vai ser o resultado. Certo? Então, quem é maior? 21,39 avos é maior do que 21,44 avos. Agora preste atenção aqui. 12,23 avos e 13,24 avos. Preste bem atenção aqui, ó. E agora? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Ó. 13. Ó, 12,23 avos. Se fosse 12,24 avos, ia dar certinho 0,5. Agora, para ser 0,5, ele vai ser menor que 0,5 aqui, não vai? Porque não é 12 por 24, é 12 por 23. Então ele vai ser menor que 0,5. Se fosse 12 dividido por 24, dava 0,5. Mas ele é mais do que 12. Então aqui vai ser maior do que 0,5. Então quem vai ser maior? Esse é maior do que esse. Tá? Dá para provar com a calculadora? Dá. E Oi. também, tipo, é 12
é menor que 13 e 23 é menor que 24. Não é tipo isso. Não. Você tem que pensar assim, ó. 12 23 avos é menos da metade. Que a metade seria 12 24, né? Então ele é menos que a metade. O outro, 13 24, é mais que a metade. Então se um é mais que a metade e o outro é menos que a metade, então ficou claro que o 13 24 avos é maior. Provando com a calculadora. Eu gosto de mostrar com a calculadora. Porque quando bater desespero de vocês, se vocês não tiverem uma calculadora e for fazer um concurso, vocês podem fazer a divisão. Só que o nosso tempo aqui está curto, né? Olha lá. Primeiro, 12 23 avos. 12 dividido por 23. Deu 0, Epa. E aí, 13 dividido por 24. Tá trocado, né? 12 dividido por 23. 0,5213, certo? 12 dividido por 13 dividido por 24. 0,54. Nossa, muita pouca diferença. Muito pouco diferença. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos para o próximo? Página 125. É uma questão da AP de 2014. Considere as retas numéricas a seguir. Tem 4 retas numéricas aí, não tem? A única sentença verdadeira é... Então vamos lá. 7 décimos é maior do que 3 quartos? Bom, presta atenção. Vou deixar mais fácil aqui. Aqui o meu denominador é 2. E aqui meu denominador é 4. E aqui meu denominador é 5. E aqui embaixo é 10. Então eu tenho que achar os 7 décimos. Então vamos lá. 7 décimos. 1, 2, 3. Ó, estava aqui já 3 décimos. É o que eu queria? Não. 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos. Vou colocar a seta aqui. E eu quero saber em relação ao 3 quartos. O quarto não é aqui na segunda linha? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Aqui está o 3 quartos. E 7 décimos é maior que 3 quartos? Quem está chegando mais perto do fim? O 3 quartos ou os 7 décimos? 3 quartos, então isso aqui é falso. 3 quartos é maior do que 7 décimos. Se você fosse fazer divisão na calculadora, 7 dividido por 10 dá 0,70. 3 dividido por 5 dá 0,75. Então ficaria claro que 7 décimos é menor do que 3 quartos. Próximo. 4 quintos é maior do que 8 décimos. Vamos apagar aqui e vamos lá procurar isso. Vamos lá de novo. Primeiro eu vou no quintos. Denominador quinto. 5. Quantos quintos? 4, né? 1, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Aqui está o 4 quintos. Vou marcar a bolinha. E o outro é 8 décimos. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos e 8 décimos. Quem está maior aí? Nenhum. Então isso aqui é falso por quê? Porque os dois são iguais. Se você fizer 4 dividido por 5 dá 0,8. Se você fizer 8 dividido por 10 dá 0,8. E 0,8 e 0,8 são iguais. Então isso aqui também é falso. Agora, 5 décimos é maior que 2 quintos. Vamos ver?
Quem que nós vamos pegar primeiro para ver? 5 décimos. Então, vamos aqui. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. Aqui é os 5 décimos. Agora vamos procurar quem? 2 quintos. 1 quinto, 2 quintos. É verdade isso? 5 décimos é maior que 2 quintos? É. Olha o tamanho dos 5 décimos, olha o tamanho dos 2 quintos. Né? Se você pegar a calculadora e fizer 5 dividido por 10, vai dar 0, e se você fizer 2 dividido por 5, 0,4. 0,5 é maior do que 0,4. Essa é a verdadeira. Ah, mas será que a D também não é verdadeira? Vamos testar, já estamos aqui para aprender mesmo, né? Então essa aqui por enquanto é verdadeira. Vamos ver se essa é verdadeira. 2 décimos. 2 décimos. Vou fazer uma seta aqui, ó. 2 décimos é maior que 1 quarto. Cadê o 4? Barra 4 aqui. Aqui. 1 quarto. Olhando aqui na linha. Quem é maior? 1 quarto ou 2 décimos? 1 quarto é maior. Então essa aqui é falsa. Certo? A única verdadeira é a letra C. C de casa. Vamos para o próximo? Exercício número 3. Sabendo que existe correspondência entre os números e a reta numérica, localize as seguintes frações na reta numérica a seguir. Então preste bem atenção aqui, ó. Meio. Como que você vai descobrir o meio aqui? É o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadradinho, meio? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadradinho? Lembrando que aqui é 0 e aqui é 1. Então a metade está onde? Entre o 0 e 1. O terceiro quadradinho. Aqui é a metade. Se você fosse por aqui, dava 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, opa, 0,5, não, fiz errado aqui. Agora que eu percebi, a parte de baixo está dividida em quantas partes o inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a metade de 12 é quantos? 6. Então você faz isso aqui, ó. Metade de quer dizer multiplicação de 12. Quem embaixo do 12 para ser inteiro? 1. Muito bom. Aí se faz 1 vezes 12, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Achamos que é metade. Agora nós vamos procurar os 5 sextos de 12. Então nós vamos fazer aqui, ó. 5 sextos vezes 12 inteiros. 5 vezes 12? 60. Né? 6 vezes 1? 6. 60 dividido por 6. Você tem 60 reais e dividido por 6 pessoas. 10 para cada um. Então quantas partinhas eu vou pegar para dar 5 sextos? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui é os 5 sextos, que é a mesma coisa que 10 dozeavos, né? E 1 dozeavos. E agora? 1 dozeavos. Ela já não está dividida em 12 partes? E quantas partes eu vou pegar? É o primeiro. 1 dozeavos. E agora o mais difícil de todos. 1 terço. Está errado o número da página? Eu já vou arrumar. Obrigado por avisar. Então aqui, ó. 1 dozeavos. Não, não é 1 dozeavos. Desculpe. 1 terço de um total de 12. Embaixo do 12 tem 1. 1 vezes 12 dá 12. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 3 dá
Eu escutei alguém falando. 4. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4. Achei. É aqui, ó. 1/3. Certo? Olha lá a resposta. 1/12 é a mesma coisa que 6/12. 5/6 é a mesma coisa que 10/12. 1/12 é 1/12. E 1/3 é a mesma coisa que 4/12. Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro e vou arrumar ali a página. Virando a página agora. Página 126, tá errado, né? Página 127 agora? Então tá. Página 126. 4. Efetue as operações de adição e subtração de frações com denominadores iguais. E simplifique o resultado quando necessário, deixando na forma irredutível. Precisamos saber números primos para fazer a forma irredutível, tá bom? Então vamos lá. Quando os denominadores são iguais, é gostoso fazer a fração. A soma e subtração de fração. Quando eles são diferentes, que a gente tem que usar um pouco a cachola. Denominadores iguais, o que se faz? Mantém o denominador. Qual é o denominador? 10. E resolve a parte de cima. 3 mais 4. Quantos que dá 3 mais 4? 7 décimos. Dá para reduzir? Vamos tentar. Números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. O número de cima já é o número primo, não é? Então, eu tenho que tentar dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. O de cima dá para dividir por 7, mas o 10 dá para dividir por 7 sem resto? Não. Então aqui está a forma irredutível. Certo? Essa é a resposta da primeira. Vamos ver a segunda? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. 2 sétimos mais 3 sétimos. Como que eu faço aqui? Deixa o 7 embaixo. Deixa o 7 embaixo porque são iguais. Daí soma 2 mais 3. E em cima soma 2 mais 3. Quanto que vai dar, Aninha? 5 sétimos. Muito bem. Foi a Gabi que respondeu, né? Muito bem, Gabi. 5 sétimos. Dá para reduzir mais? Não, porque tanto o 5 quanto o 7 são primos. Então parou aqui a continha. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O que eu faço aqui no próximo? Deixa o 12 embaixo. Isso, Gabi. Agora reconheci a voz, bem reconhecida. Deixa o 12 embaixo. E soma todo mundo que está em cima, né? 5 mais 3 mais 1. 9. Dá 9? 9 12avos. Ah, agora eu acho que dá para simplificar, hein? Presta atenção as duas aí. Como que faz para simplificar? Números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O 9. Quem é o primeiro número primo? Não é o 2? Sim. O 9 dá para dividir por 2? Dá. Não. Dá. Sobra, né? Então não dá. Vou passar para o próximo. O 9 dá para dividir por 3? Dá. O 12 também dá? Dá também. Então eu divido de cima e o de baixo pelo mesmo número. 9 dividido por 3. Quem vezes 3 dá 9? Turminha da tabuada, vamos. 3. 12 dividido por 3. Quem vezes 3 dá 12? Oi? 4. Pronto. Forma irredutível. Não dá para reduzir mais do que isso. Porque o 3 dá para dividir por 3, mas o 4 não. Então para aqui. Então essa é a forma irredutível. Que não dá para reduzir mais. Agora aqui. Como que eu faço? Mantenho a parte de baixo porque os dois são iguais. E faço as contas de cima. 5 menos 2. 3. Quantos que dá? 3. 3 sétimos. Um número primo em cima e outro embaixo, e eles são diferentes entre eles, não dá para reduzir. Tá? Para aqui. Aí. Os denominadores são iguais? Sim. O que eu faço? Isso, deixa o 5 embaixo e faz a conta de cima. 3 menos 2. Quantos que dá 3 menos 2?
1 sobre 5. 1/5. Não dá para reduzir mais do que isso. Forma irredutível. E a última agora, a letra F. E agora? É menos. O que eu faço? Deixa 20 embaixo. 14 menos 2 menos 1. Vamos fazer por parte. 14 que tira 2. 12 menos 1. 12 menos 1 dá 11. 20 avos. 11 20 avos. 11 é um número primo, não é? O 20 dá para dividir por 11? Não, né? Vai dar 1 e sobra 9. Então, a forma irredutível, 11 20 avos. Alguma dúvida até aqui? Esse daqui é legal, quando os denominadores são iguais. Eu não sei se o próximo exercício os denominadores são diferentes. Quando são diferentes, eu tenho que achar o MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. A outra página tem que fazer isso. É? Então vamos lá. Página 127. Efetue as operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes e simplifique o resultado quando necessário, deixando a fração na forma irredutível. Eu vou fazer duas maneiras e vocês vão falar para mim qual que vocês acharam que é melhor. Então preste bem atenção. Um jeito aqui é não achar o mínimo múltiplo comum. É você achar o múltiplo comum. Como que eu faço para achar o múltiplo comum? Multiplica os dois de baixo um pelo outro. Quanto que dá 3 vezes 4? 12. Então você vai ter duas frações com o denominador 12. Preste bem atenção. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 2. 8. Mais. 12 dividido por 4. Dá um invertido aqui. 3. 3 vezes 1. 3. Pronto. Você achou frações equivalentes. 8 dozeavos é a mesma coisa que 2 terços. 3 dozeavos é a mesma coisa que 1 quarto. Agora eu somo. Ó. Denominador igual agora. Não estão iguais os denominadores? Sim ou não? Sim. Aí você vem e coloca o denominador embaixo e soma as partes de cima. 8 mais 3. Dá quantos? 11. 11 dozeavos. E por coincidência, ela é da forma irredutível. Outra coisa. Quando eu fiz isso daqui, eu achei o mínimo múltiplo comum sem querer. O 12 é o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Como que eu sei isso? Olha a tabuada do 3 aqui. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 5 dá 15. Vou fazer a tabuada do 4 agora. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Ó, já perceberam que o 12 foi o primeiro que apareceu nos dois? A gente chama isso de mínimo múltiplo comum. Tá bom? E quando eu quero achar o mínimo múltiplo comum de outra maneira, se bem que vocês são sexto ano, talvez eu vou estar puxando muito agora aqui na matéria. Mas para você achar o mínimo múltiplo comum, você pode fazer isso aqui, ó. Preste bem atenção. Quem são os múltiplos que eu quero procurar? Do 3 e do 4. Você vai fazer a fatoração. O que é fatorar? Dividir por números. Fatoração por números primos. Dividir por números primos. Então vamos começar. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Você vem aqui e tenta dividir por 2. Algum desses números dá para dividir por 2? O 3 não dá, copia ele. O 4 dá? 4 dividido por 2? 2. Tem algum deles ainda dá para dividir por 2 ainda? 2. Dá, o 2. O 3 quando não dá, você copia. 2 dividido por 2 dá? 1. Pronto. Mais algum número dá para dividir por 2? Não. Então agora eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo? 3. Então lá. 3 dividido por 3 dá? 1.
Quando não dá, eu copio. Quando todo mundo ficou 1 embaixo, eu terminei. Agora, quem é o mínimo múltiplo comum? Multiplica todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Achei o mínimo múltiplo comum. A gente já fez uma coisa parecida. Já? Ai, que bom. Então eu não estou puxando muito. Ó, subi a resposta com a letra bonitinha aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. 3 e 4 é o número 12. Para eu fazer esse 3 virar 12, eu vou multiplicar ele por quem? Por 4. Aí eu multiplico de cima também por 4. Para esse número 4 virar 12, eu vou multiplicar ele por quem? Por 3. O de cima eu multiplico também por 3. Aí fica 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 4 deu 12. 4 vezes 3 deu 12. Mantive o 12 embaixo, porque são denominadores iguais. E somei a parte de cima. 8 mais 3 deu 11. Certo? Falta muito exercício para terminar? Falta, né? Falta um só. Mas esse aqui é demorado, eu não vou fazer correndo. Então nós vamos parar a aula por aqui hoje. Exercício de casa. Para quem já fez, vai estar valendo já. Para quem não fez, exercício 5, 6 e 7 ou só 6? Exercício 5 e 6, tá bom? Para amanhã. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, bairro Mongelado, município de Guapiara. Hoje daremos continuidade à nossa lição de terça-feira. Os alunos que estão frequentes hoje são o Elias, o Matheus, a Natália, a Nicole e a Daiane, a Ana Cláudia, a Maísa, a Viviane, a Valentina, a Ana, a Alice e a Gabi. Os demais alunos estão faltando por algum motivo e essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. Dando continuidade então, faltou a gente fazer o exercício 5 e 6. Então vamos lá. Página 127. Exercício 5. Efetue as operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes e multiplique o resultado, e simplifique o resultado quando necessário, deixando a fração na forma irredutível. A aula passada eu expliquei a letra A. Vocês lembram que eu dei o exemplo da letra A? Achando o mínimo múltiplo comum. Hoje eu vou ensinar de outra forma, tá? Que vamos chegar também. Só que essa outra forma que eu vou ensinar vocês, você depois tem que achar a simplificação para poder. Não lembro, mas vou ensinar aqui agora. Então aqui, os denominadores têm que ser Diferentes. Eles estão diferentes, mas eles têm que ser iguais. Então vamos lá. Vou achar. Na aula passada eu achei o mínimo múltiplo comum. Agora eu vou achar o múltiplo comum. Tá? Como que eu faço? Multiplico os dois de baixo. Quantos que dá 3 vezes 4? 12. Então eu coloco 12 aqui, coloco 12 aqui. Agora eu venho fazer assim, ó. Para dar 12, eu multipliquei o 3 por 4. Então eu tenho que multiplicar o de cima por 4 também. Quantos que dá 2 vezes 4? 8. Para dar 12, eu multipliquei o 4 por quem? Por 3. 4 vezes 3 deu 12. E multiplico de cima também por 3. 1 vezes 3? 3. Denominadores são iguais? Sim. Então eu mantenho ele aqui e somo a parte de cima. 8 com mais 3? 11. Tem que fazer agora essa parte aqui, ó. Simplifique. Então vamos simplificar. Simplificar, eu faço divisões, o de cima e o de baixo, por números iguais. Só que não tá dando certo vocês duas aí atrás. Só que para eu poder fazer isso,
eu tenho que ficar pensando em várias estratégias. Tem uma que é muito fácil. Você pode fazer várias divisões, mas você não se perde no caminho. Que é fazer a simplificação pelos números primos. Quem são os números primos? 2. Quem mais? Para quem não lembra o que é primo. Isso, primo é divisível somente por ele mesmo e por 1. 3. Quem mais? 5. 7. O 9 não é? Não, né? O 9 dá para dividir por 9, por 3 e por 1. O 11, tá bom, vamos parar aqui. Tá, o 12 dá para dividir por 2? Dá, né? Todo número par dá para dividir por 2. Mas o 11 dá para dividir por 2 sem sobra? 11 dá para dividir por 2? Sem sobrar nada? Não, né? Então não deu certo. Passo para o próximo número primo. 3. O 12 dá para dividir por 3. E o 11 dá para dividir por 3? Não. Passo para o próximo número primo. O 5. O 12 não dá para dividir por 5. Então nem vou olhar o 11. O 12 não dá para dividir por 7. Então nem vou olhar o 11. O 12 não dá para dividir por 11. Então nem vou olhar. O próximo número primo seria 13. E quando ele é maior do que qualquer um dos dois, eu já paro. Então essa aqui é a forma irredutível, que não dá para reduzir mais. Tá? Agora, isso aqui eu já tinha explicado na aula passada, agora vamos fazer esse daqui. Então eu vou fazer das duas maneiras esse daqui, preste bem atenção. Vamos fazer do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Vou achar um múltiplo comum entre o 4 e o... Quais são os divisores? Os denominadores? 4 e 10. Então, qual que vocês querem fazer primeiro? Achando o MMC ou fazendo um múltiplo comum só? Vamos achar o MMC primeiro? Então vou fazer das duas maneiras, preste bem atenção. MMC do 10 e do 4. Quem é o mínimo múltiplo comum? O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Vou fazer a fatoração por números primos. Os primos vai trabalhar bastante hoje, hein? 2, 3, 5, 7, 11. Se eu precisar, eu venho pegar mais, tá? Geralmente a gente não precisa tanto assim. Quem é o primeiro número primo? 2. Então eu vou colocar lá. Um dos dois dá para dividir por 2? Os dois dá. Os dois dá. 5, 10 dividido por 2? 5. 5. 4 dividido por 2? 2. 2. Um dos dois dá para dividir por 2 ainda? O 2. O 2, né? O 5 dividido por 2 não dá. Daí você copia quando não dá. 2 dividido por 2? 1. Muito bem. Um dos dois aqui dá para dividir por 2? Não. Não. Então eu vou passar para o próximo número primo. 3. 5 ou 1 dá para dividir por 3? 5. Não dá. Não, o 5 é primo, então ele só vai ser divisível por ele mesmo e por 1. Então não dá, então eu vou passar para o próximo. O próximo é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 dá 1. Quando dá tudo 1, acabou. Professor, mas eu não achei o MMC ainda. Para você achar o MMC, se multiplica todos esses números aqui. Quantos que dá? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 5? 10. 20. Quem é o MMC do 10 e do 4? 20. Ah, professor, eu não acredito. Você é muito mentiroso, gosta de contar piada. Então vamos lá, presta atenção. Tabuada do 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Agora eu vou fazer, continua, né? É infinito aqui. Vou fazer um pouco a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Algum número já repetiu nas duas colunas? Não. Ainda não. 4 vezes 5, 20. 4, já repetiu, né? Qual foi o número que repetiu nas duas colunas? Lá, viu? Então dá para fazer o MMC assim também? Também dá para fazer assim. São duas maneiras de fazer o MMC. Agora que eu achei que o mínimo múltiplo comum é 20, e é uma conta de mais, eu faço duas frações equivalentes com o denominador sendo 20. O 10 eu multiplico por quantos para dar 20? 2. Por 2. 10 vezes 2 dá 20. Então em cima eu tenho que multiplicar por quantos? 2. Por 2 também.
O mesmo que se multiplica embaixo, você tem que multiplicar em cima. 3 vezes 2? 6. Muito bem. O 4, eu tenho que multiplicar por quantos para dar 20? 6. 4 vezes 6, 24. Então 5. 5. 4 vezes 5 deu 20. E em cima eu tenho que multiplicar por quantos? 5. Por 5 também. Só a Aninha que entendeu ou os outros estão entendendo também? 1 vezes 5 dá 5. Somando. O denominador embaixo são iguais, eu copio esse denominador. 6 com mais 5. 11. Dá para reduzir? Deixar menor? Não. Chegamos na forma mais simples. Na forma irredutível. Agora, eu vou ensinar outra forma para vocês. Então, presta atenção aqui, ó. Aquela forma que você depois tem que simplificar. Ó. 3 décimos mais 1 quarto. Multiplica o de baixo pelo de baixo. Quanto que dá 10 vezes 4? 40. Eu achei o mínimo múltiplo comum? Não. Eu achei um múltiplo comum. Ele tem vários múltiplos comuns. Eu achei um múltiplo comum. Então, eu vou fazer agora os denominadores sendo 40. Agora, pensa comigo. O 10, eu precisei multiplicar por quantos para dar 40? 4. Por 4. Em cima eu vou multiplicar por quem? 4. Por 4. 3 vezes 4? 12. 12 quarenta-avos é a mesma coisa que 3 décimos e a mesma coisa que 6 vinteavos, tá? São todas frações equivalentes. Agora aqui embaixo, o 4 eu multipliquei por quantos para dar 40? 10. Por 10. E em cima eu tenho que multiplicar por 10. Então lá, 4 vezes 10, 40. 1 vezes 10? 10. Somando agora. Os denominadores embaixo são 40. Soma aqui em cima. 12 com 10. 22. Vamos simplificar pelos números primos. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Dá para dividir o de cima por 2? 22 dá para dividir por 2? Sim, é par, dá para dividir por 2. 40 dá para dividir por 2? Não. 40 não é par? É. Então dá para dividir por 2. 22 dividido por 2? 11. 40 dividido por 2? 20. 20. Metade, né? Ó. Igual. Mesma resposta. Porque ela já está na forma irredutível. Certo? Vou subir com a letra bonitinha para vocês agora. Essa parte aqui é interessante eu deixar para vocês fazerem o registro aí. Não sei se tem espaço aí na apostila. Porque é a parte do MMC, do mínimo múltiplo comum. Tá? Por que o mínimo múltiplo comum vai ser aquele valor? Aí tem duas formas de achar o MMC, né? Uma é você fazendo a tabuada, outra é você fazendo... Depois de 2 horas eu termino de apagar aqui. Aí. Lá, tá? Como que eu achei o MMC de 10 e 4 que deu 20? Tá aqui em vermelho do lado direito, tá bom? Vou apertar pause para vocês fazerem o registro. Continuando. Vai falar que sim? Eu vou apagar o vermelho aqui e vamos continuar. Agora nós vamos fazer a letra C. 2 oitavos mais 1 quarto. Nossa, professor, mas de cabeça eu consigo fazer uma fração equivalente aí. Dá para fazer isso também. Só que eu quero trabalhar bastante o MMC. Quem são os denominadores? Denominadores são as partes de baixo da fração. 6 e 4. 6 e 4? 8 e 4. Se eu tenho 8 e 4, eu tenho que achar denominadores iguais. Então eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum? Coloco um do ladinho do outro aqui. 8 e 4. Não é 8,4. É 8, 4. Se eu quisesse achar o mínimo múltiplo comum entre 3 números, era o número, vírgula, outro número, vírgula, outro número. É um do ladinho do outro, tá bom? Números primos. Quem são eles? Os comecinhos mesmo? 2, 3, 5,
7, 11. Tá bom por aqui. Vamos decorar os 5 primeiros números primos, hein? Vai chegar na casa lá e vai chamar o primo pelo nome e falar: ó, o número 3, vem aqui. Né? Os primos de verdade. Continuando então. Qual é o primeiro número primo? 2. Algum deles é divisível por 2? Os dois são. Os dois são. 8 dividido por 2? 4. 4. 4 dividido por 2? 2. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá. Enquanto isso, 1 dá para dividir, se continua. 4 dividido por 2? 2. 2 dividido por 2? 1. Dá para um deles dividir por 2 ainda? Dá. Dá. 2 dividido por 2? 1 dividido por 2? Não dá. Copia. Ah, você dá 0,5. Não, é sem resto, tá? Quando não dá, eu copio. Terminei. Cheguei 1 e 1 lá no fim, quer dizer que é finish. Acabou a prova aí. Faz de conta que era uma corrida. Multiplica todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá 2 vezes 2? 4. 4. 4 vezes 2? 8. 8. Quem é o mínimo múltiplo comum? 8. Olha, interessante, né? É o 8. Se você for ver na tabuada do 8, 8 vezes 1 deu 8. 8 vezes 2, 4 vezes 2 deu 8, então ele aparece nas duas tabuadas mesmo. Colocando então aqui embaixo agora, 8 e 8. O 8, eu multiplico por quem para dar 8? Por 1. Multiplico por 1, é ele. Mesmo. E o 2 vezes 1? Ele Mesmo. Pronto. Agora, o 4. O que eu tive que fazer com o 4 para ele virar 8? Multiplicando. 4 vezes quem? 2. Vezes 2. Deu 8. Multiplico de cima por quem? De baixo. Pelo 4? Pelo 2. Se eu multipliquei por 2 o de baixo, o de cima eu também tenho que multiplicar por 2. 1 vezes 2? 2. 2. Somando então. Quanto que dá aqui? O 8 mantém, né? 2 mais 2? 4. 4. 4 oitavos. Terminei? Eu tenho que tentar transformar ele na forma redutiva. Vamos dividir pelos números primos. 2. Dá para dividir de cima e de baixo por 2? Dá. Dá. 4 dividido por 2? 2. 2. 8 dividido por 2? 4. 4. Dá para simplificar ainda mais? Dá para dividir por 2 de Dá. novo? Vamos ver? 4 é... 2. Não, 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2? 2. Dá para dividir mais? Não. Cheguei no mínimo aqui. No irredutível. Quer dizer que 2 oitavos com mais 1 quarto é a mesma coisa que meio. Subindo a letra bonitinha. Só vou deixar o MMC ali para vocês entenderem como que a gente chegou no 8 como mínimo múltiplo comum. Vou apertar pause para registro. Continuando então. Agora a letra D. O que vocês perceberam que a D tem diferente? Que é menos. Isso, da A, B e C. É uma subtração agora. Muda alguma coisa? Quase nada. Todo o procedimento que a gente faz igual. Depois que a gente acha frações equivalentes com denominadores iguais, eu mantenho o denominador. Em vez de somar os de cima, eu faço o da frente menos o de trás. O da esquerda menos o da direita. Então vamos lá. Vamos achar o MMC do 6 e do 4. Alguém chuta de cabeça quantos que é o MMC do 6 e do 4? Não? Na tabuada do 4 e do 6, quem que aparece igual dos dois lados primeiro? É difícil, né? Às vezes. Então vamos montar aqui, é mais fácil. É o 6 e o 4. Quem são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7 e 11. Tá bom, os 5 primeiros. Quem é o primeiro deles? 2. Vamos lá. 6, dá para dividir por 2? Dá. Dá quantos? 3. 3. 4, dá para dividir por 2? Dá quantos? 2. Um dos dois ainda dá para dividir por 2? Dá. 3 que divide por 2? Não dá. Não dá, copia.
2 que divide por 2. 1. Dá para um deles dividir por 2 ainda? Não. Não. Então vou pegar o próximo número primo. É o número 3. 3. 3 dividido por 3. 1. 1 dividido por 3. Não dá. Copia. Cheguei em 1 e 1. Terminou. Multiplica todo mundo aqui. 2 vezes 2 vezes 3. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. 4. 4 vezes 3? 12. 12. Quem é o MMC? 12. 12. Agora que eu descobri que o MMC é 12, vamos lá. 12. Eu ia pôr mais ali, não é mais agora, não. Agora é menos. Então vamos lá. Por quantos que eu multiplico 6 para dar 12? 2. Sabe um jeito fácil de descobrir? Você faz 12 dividido por 6. 2. De cima também eu multiplico por 2. 2. 6 vezes 2 deu 12. 5 vezes 2? 10. Quer dizer que 10 dozeavos é equivalente a 5 sextos. Por quantos que eu multiplico 4 para dar 12? Por 3. E o de cima eu multiplico por 3 também. 4 vezes 3, 12. Olha outro jeito de fazer. 12 dividido por 4 dava 3. Então é um jeito de descobrir, tá? 3 vezes 3? 9. Fazendo essa conta agora. O 12 vai ficar embaixo porque eles são iguais. 10 menos 9? 1. Dá para reduzir mais essa fração? Não. Quando a parte de cima ou a de baixo tiver 1, não dá para reduzir mais. Então aqui nós não vamos gastar muito a saliva. Terminou. 1 dozeavos. Subi na resposta. Vou apagar os meus rabiscos aqui da frente e aperto o pause para vocês poderem fazer as suas anotações. Continuando então. Agora a letra E. Vamos achar o mínimo múltiplo comum de quem? Vamos ver quem está prestando atenção. 5 e 3. Números primos: 2. 3, 5, 7, 11. Continua, né? Qual é o primeiro número primo? 2. 2. O 5 ou o 3 dá para dividir por 2? Não. Então vamos para o próximo. 3. Um dos dois dá para dividir por 3? Dá. 5 dividido por 3? Não dá, né? Copia. 3 dividido por 3? 1. Pronto. Dá para dividir por 3 de novo? Não, o 5 já não deu e o 1 não dá. Então eu vou para o próximo. Quem é o próximo? 5. 5 dividido por 5? 1. 1 dividido por 5 não dá, copia. Chegou 1 embaixo? Agora multiplica esses dois aqui. 3 vezes 5 dá? 15. Achamos o mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum? 15. 15. Então vamos lá. 15 embaixo menos outra fração com 15 embaixo. Por quantos que eu tenho que multiplicar o 5 para dar 15? Você pode fazer isso aqui, ó. 15 dividido por 5. Quantos que é 15 dividido por 5? 3. Então eu tenho que multiplicar o 5 por 3. E em cima eu tenho que multiplicar por quantos? 3. Por 3 também. 3 vezes 5, 15. Já está lá. 4 vezes 3? 12. Muito bem. Agora aqui. Por quem eu tenho que multiplicar o 3 para dar 15? 3. Por 5. 3 vezes 5? 15. Em cima, 5 é 2 vezes 5 dá? 10. 10. Mantenho o 15 embaixo. 12 que tira 10. 2. 2 quinzeavos. Dá para simplificar? Ah, o 2 em cima dá para dividir por 2. E o 15 embaixo? Não dá, né? Então parou aqui. Certo? Subindo a resposta lá. 2 quinzeavos. Esse foi rápido. Foi.
Eu aperto o pause para vocês fazerem o registro. Agora é a letra F. Vixe Maria, será que vai ser fácil? Ó, 1/3 menos 1/13. Os denominadores são iguais? Não. Vamos ter que achar o mínimo múltiplo entre o 3 e o 13. Vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11. Dá para dividir por 3? Por 2, quer dizer? Não. Nenhum dos dois. Algum dos dois dá para dividir por 3? Dá. Dá. O primeiro dá. 3 dividido por 3 dá 1. 13 dá para dividir por 3? Não. Dá resto, né? Dá para dividir por 5? Dá 2 e resta 3. Então não dá. Dá para dividir por 7? Dá 1, sobra 6. Não deu. Dá para dividir por 11? Dá 1, sobra 2. Não deu. E agora? O que eu faço? Continuo. Quem é o próximo número primo? 13. Dá para dividir por 13? Olha que beleza, deu. 13 dividido por 13 dá 1. 1 dividido por 13 não dá. Quem é o mínimo múltiplo comum entre eles? Multiplica eles. 3 vezes o 13. Quantos que dá? Para de fazer assim. 36. Quase. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Quantos que é o mínimo múltiplo comum? 39. 39. Então, 39 aqui. 39 aqui. É uma subtração entre eles. Por que eu multiplico 3 para dar 39? 13. Por 13. Muito bem. Então, em cima, o 1 vai ser vezes 13. 13. 1 vezes 13 dá 13. Agora, por que eu multiplico 13 para dar 39? 3. Por 3. Quem que eu multiplico de cima? 3. Por 3. 1 vezes 3 dá 3. 3. Eu vou tirar você daí. 39 no denominador. 13 menos 3, 10. 10. Dá para simplificar? Dá. Vamos tentar então? O 10 dá para dividir por 2. O 39 dá? Não. O 39 dá para dividir por 3. Mas o 10 dá? Não. O 10 dá para dividir por 5. Mas o 39 dá para dividir por 5? Não. O 10 não dá para dividir por 7. Passou da metade, não passou? 7 não é mais da metade de 10? Então não dá para dividir por mais ninguém, tá? O mínimo, ou irredutível, é 10/39. Vamos lá, deu 12, desculpe. Errei na hora de montar a conta lá, tá? Vou apertar pause aqui e vou arrumar lá. Então lá, já arrumei aqui. 13 menos 3 dá 10/39. Vou apertar pause para vocês terminarem o registro e a gente vai fazer o último exercício. Agora 6. Ainda na página 127, ainda na página 127, número 6. Com a orientação do seu professor, elabora um mapa conceitual sobre comparação de frações. Comparar frações, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, espera tudo acontecer, depois vocês registram. Senão se começa a registrar aí, pode se perder. Comparar frações. O que eu preciso saber? Só para lembrar uma coisinha. Fração tem o quê? Ela tem denominador e numerador. Quem vai em cima, quem vem embaixo? Isso, muito bom. Próximo passo, né? Isso aqui é uma revisão. Próximo passo. Com numeradores iguais. Então, tem duas maneiras. 2 ou 3 maneiras de comparar frações. Primeiro, quando os denominadores são, quando os numeradores são iguais. Quando a parte de cima são iguais. O que eu faço quando as partes de cima são iguais? Eu vou olhar os denominadores. Como que eu vou descobrir quem é maior e quem é menor? A fração. Vou dar um exemplo aqui, ó. Preste atenção, tem gente muito dispersa aí. Já fizemos na aula anterior, nesse vídeo aqui vai ter. Então olha bem aqui, ó. Numeradores iguais. Em cima é 5, em cima é 5. Aqui é 10,
aqui é 8. Qual é maior, qual é menor? Quando os numeradores são iguais. O 5 e o... Eu vou olhar os denominadores. Tá. Quem vai ser maior? 5 décimos ou 5 oitavos? 5 décimos ou 5 oitavos? Por quê? Porque o 5 foi dividido em partes, menos partes. Quer dizer que cada parte vai ter mais. Você não pode falar assim, eu tenho 5 kg de amendoim. Não sei o que deu na cabeça. Nossa. Vou dividir entre 8 pessoas. E a Aninha tem 5 kg de amendoim também. Vai dividir entre 10 pessoas. Quem vai ganhar mais? As 8 pessoas, cada um vai ganhar uma quantidade maior do que os amiguinhos da Aninha. Né? Por quê? Foi dividido em mais partes, então as partes vai ser menor. Então, quando os numeradores são iguais, a fração que tiver o menor denominador será a Fração maior. Então, aqui seria a bocona do jacaré virado para o lado da 5 oitavos. Certo? Essa é uma forma. A outra forma, quando ele tem o quê? Denominadores iguais. Aqui ficou mais fácil, tá? 3 quintos. 4 quintos. Quem é maior? 4 quintos. Porque eles foram divididos em partes iguais, mas uma pessoa pegou 4 partes e a outra pegou 3 partes. Então, quando tem denominadores iguais, comparar os numeradores. A hora que eu comparo os numeradores, quem for maior, quem tiver a fração que tiver o maior numerador será a maior fração. Que no caso ali, a bocona do jacaré está virada por 4 quintos. Existe mais uma? Existe. Com denominadores diferentes. Foi o que nós fizemos agora aqui, né? Exercício 5 foi com denominadores diferentes. Só que daí não era para achar maior ou menor. Mas para achar o maior ou menor a gente usa o quê? Olha lá. Antes de fazer a comparação, devemos achar frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Por exemplo, aqui, ó. Cadê minha caneta? Achei. Professora, ele tá Antres. Ah, eu vou arrumar depois. Obrigado, Aninha. 2 terços e 7 quartos. Quem é maior, quem é menor? Agora, quando eu quero só achar maior e menor, eu não vou achar o MMC. Vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes 4. 9 o quê? 12. Agora, pensa comigo. Eu não multipliquei o 3 por 4, então eu tenho que multiplicar o de cima por 4 também. Quantos que dá 2 vezes 4? 8. 4 vezes quem para dar 12? Não é vezes 3? Então 7 vezes 3 dá quantos? 21. Aí eu volto nesse esquema aqui, ó. Agora eles têm denominadores iguais. Aí eu olho a parte de cima. Quem tem o maior numerador? O 21 dozeavos ou 8 dozeavos? 21. Bocona do jacaré virado para o 21. Certo? Então, quando você achou frações equivalentes, aí você olha o quê? A fração que tiver o maior numerador será a fração maior. Então, vou apertar pausa aqui. Vou arrumar primeiro ali, né? Então, ó, vou apertar pause agora. Façam o registro aí. Quando vocês estiverem fazendo prova e ficarem em dúvida, isso aqui é um passo a passo. Um passo a passo não. Um passo a passo, tá? E por aqui nós terminamos essa situação aprendizagem. Por favor, lição de casa para amanhã. Tentem resolver o exercício das aulas 5 e 6 mais que um inteiro, que é do exercício 1 até o 9, da página 128, é isso mesmo? Até a página 131. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.